O que nós ensinamos aqui? O que é esse processo de libertação? Primeiro tem o pecado. O pecado é a semente, a iniquidade é a raiz, que cresce uma árvore, que iniquidade quer dizer algo torto, certo? Dentro da vida humana. Então, pecado, iniquidade, e aí depois essa árvore dá fruto. O fruto que essa árvore dá são os pecados, certo? Os pecados, plural. Pecado é um. Pecados são os frutos do pecado. O pecado planta uma semente no homem, enraiza, vira uma árvore torta, que isso quer dizer iniquidade. Essa árvore dá frutos, que são os pecados, certo? Então você entendeu aí como é que é. Isso é o que eu tenho falado na origem das maldições. Claro que eu detalho mais isso nos e-books e nos cursos. A Bíblia fala que os pássaros vêm e pousam numa determinada árvore, numa parábola lá. Os pássaros sempre quando falam, estão falando de espíritos malignos. Por que os pássaros pousam numa árvore, queridos? Para duas coisas, para fazer seus ninhos e para se alimentar dos frutos. A nossa árvore tem fruto, apesar que não são bons frutos aqui, nesse exemplo. Os frutos são pecados, também chamados de transgressões. Pecados no plural e transgressões são a mesma coisa. Então esses pássaros vêm e pousam nessa árvore para se alimentar dos pecados que você pratica. Quem são os pássaros? Espíritos malignos. Os teus pecados alimentam espíritos malignos para permanecer em você. Quando eles fazem seus ninhos na sua árvore, aí eles já estão começando a organizar o que nós chamamos de altar. O altar é um lugar onde a pessoa deixa que se crie algo, ou estimula, inconsequentemente, alguém se alimentou e veio e fez seu ninho. E aí depois desses ninhos, não sei se você já viu, que às vezes as pessoas penduram umas casinhas com um buraquinho assim, para os passarinhos virem. Esses são os altares construídos. Não basta o maligno pousar, se alimentar do pecado, fazer ninho na sua árvore, tem gente que ainda coloca a casinha para recebê-los. Esses são os altares. Toda vez que nós falamos de altares, queridos, nós estamos falando de algo que nenhum espírito maligno tem legalidade para estar nessa terra se não tiver um corpo. Um altar é um aeroporto, é um lugar legal que você deixou, que você construiu para que o espírito maligno venha. E só vai, o que tem a ver com os outros? Você só vai construir um altar se você tiver o pecado, se esse pecado virou a árvore da iniquidade, se você praticou os frutos da transgressão, então altares vão sendo estabelecidos. Como que nós nos libertamos disso? Como que nós resolvemos isso? Altares são destruídos no tribunal celestial. Existem 3 formas de oração. A oração que Deus nos atende como Pai, aonde sempre visa as nossas necessidades, você conversa com o Pai, certo? Tudo que você precisa, você conversa na dimensão de Deus como Pai. Quando você está intercedendo por alguém, você vai fazer a intercessão na dimensão de Deus como amigo. E quando você tem um adversário para enfrentar, algo que está te aprisionando, alguma questão legal, judicial, é no tribunal, Deus como juiz. Por que algumas coisas têm que ser resolvidas no tribunal celestial? Por causa que o maligno, o pássaro que sentou na tua árvore, se alimentou de um pecado que você praticou. Todo pecado é transgressão da lei. Satanás, ele é legalista. Ele espera que você erre para ele fazer a anotação do que você errou, para ir lá no tribunal e dizer assim, ei, eu sei que todas as bênçãos tu já deu para ele, porque o Satanás sabe. Talvez você não saiba, mas Efésios 1:13 diz que você já foi abençoado com todas as bênçãos espirituais. Não tem mais nada para você receber. Recebeu Cristo, você recebeu tudo. Mas o que impede das bênçãos chegarem em você? Porque Satanás se alimenta dos seus frutos, que foram pecados que você deu vazão para que eles crescessem desde a semente até o fruto. Ele se alimenta e depois que ele come daquilo ali, ele anota e vai para o tribunal e diz, não dá para abençoar. Porque tua palavra diz que com isso não tem como abençoar. Então ele é legalista, ele vai pegar o que a Bíblia, o que a lei diz. E aí você precisa ir no tribunal e quebrar isso. É isso que nós fazemos aqui, ensinamos você. A maioria das questões que não se resolve nas outras esferas, se resolve no tribunal celestial. E o que tem a ver isso com intercessão, pastor? O que o senhor está ensinando agora? Tudo a ver. Porque ninguém consegue se libertar sozinho. Às vezes as pessoas pensam que eu sou o intercessor, que eu sou alguém que faço por alguém.
Eu não faço. O intercessor seu é Jesus. Diga amém, escreve amém aí. Jesus é o meu intercessor. O Espírito Santo é o outro intercessor. Jesus é o teu advogado, o Espírito Santo é o teu intercessor. Você já tem quem resolva as tuas questões. E o que Satanás mais deseja fazer é impedir o seu propósito. Porque Deus escreveu o Salmo 139, se você quiser colocar aí, Deus escreveu todo o teu destino antes mesmo de você nascer. Num livro chamado Destino. No tribunal tem uma biblioteca muito melhor que essa minha aqui, que são os livros da sua vida. Quando um profeta profetiza a teu respeito, ele não está falando palavras aleatórias. Deus abre o livro da sua vida. Aí, esse é o livro da minha vida. Tá? Só que o livro celestial não é nesse formato. É um rolo. Tá? Porque era escrito em rolo. E daí, na hora que alguém vai profetizar, vamos dizer que esse é o título do meu livro. E o profeta vê lá, ampliando a visão, ele vê algo escrito sobre a minha cabeça, ou na minha testa, assim, ó. Abre o livro. E o profeta vai conseguir ler. Aqui eu abri bem no índice, e que bom que foi no índice. O profeta ele não vai conseguir ler todo o livro da minha vida, porque Deus não abre o livro da minha vida para o profeta. Mas ele pode dizer o índice. Um princípio divino está aqui. E ele vai falar, ó, eu estou vendo um princípio divino sobre a tua vida, uma situação assim. Enfim, tá entendendo como é que funciona? Os livros estão no tribunal celestial. Ele abre para o profeta poder ajudar você a encontrar o seu destino. Certo? Esse é o profético. Quando declaramos profeticamente alguma coisa, nós não estamos inventando. Nós pegamos o que a palavra de Deus diz. Intercessão profética não é o falar o que eu quero. Intercessão profética é eu pegar o que Deus está falando aqui, que já tem escrito a meu respeito, tá? E eu vou declarar. Então, intercessão é muito mais, intercessão profética, é muito mais você declarar o que já está escrito. E por isso você precisa conhecer a Bíblia. É muito mais declarar o que está escrito do que você pedir alguma coisa segundo o desejo da pessoa. Tem algo escrito, lembra? Aqui, a teu respeito. E tem algo escrito no livro. Bem didático. Aqui, a teu respeito. Tá vendo? O que está escrito aqui nunca vai ser contrário disso. Pelo contrário, isso aqui me ajuda a entender o que está escrito lá em cima. Amém? Então, nós usamos o tribunal para vencer, para descobrir nosso propósito, e tudo aquilo que Satanás levar lá em cima no tribunal contra nós é justamente para bloquear o propósito e as bênçãos que já estão estabelecidas. Por isso que nós vamos lá e acabamos com isso, no nome de Jesus, na verdade, mais do que o nome de Jesus, pelo sangue, pelo nosso testemunho e por não amar a nossa própria vida. São as 3 formas de acessar o tribunal e vencer. Não podemos subir no tribunal de qualquer forma. Se você já esteve no tribunal, você sabe que existe uma audiência, existe todo um sistema, tu não chega com uma pilha de papel dizendo assim, ó, juiz, resolve todos os meus problemas de uma vez. Não, você tem uma causa para apresentar. Quem revela a causa é o Espírito Santo, é segundo aquilo que você está precisando resolver, ele vai mostrar para você. Você entra lá. E depois de entrar nessa audiência, nesse período que você vai ser atendido pelo justo juiz, temos aí a sala do tribunal. Se você não sabe como é que funciona, nós temos um mapa mental e uma aula explicativa aí, acessível para você, explicando como funciona a sala do tribunal. Como que nós perdemos uma causa? Quando somos relaxados naquilo que vamos apresentar. Nós chegamos de qualquer jeito lá e queremos dizer assim, ó, Senhor, não é bem assim, está aqui, ó, teu sangue a cruz já resolveu tudo. E daí Satanás vai apresentar e vai dizer assim, porque ele é mentiroso, mas o que ele leva lá contra você não é mentira, é anotações. Se chamam anjos monitores. Anjos monitores. É o nome desses anjos que fazem as anotações. E eles levam para Satanás, Satanás apresenta. E daí eles não estão falando mentiras, eles estão mostrando as tuas falhas, as tuas transgressões. Porque eles comeram delas, lembra da árvorezinha? Se alimentaram delas. E aí quando você perde, quando você não se organizou, quando você não confessou antes,
A Bíblia fala em Mateus 5:25 que você precisa entrar de acordo com o teu adversário antes que ele te leve ao juiz. E esse te joga no tribunal e você entra num cativeiro lá, na prisão, e não sairá de lá até que pague seu último centavo. Olha o que está acontecendo. Esse é o perder. Quando você faz as coisas relaxadamente, sem temor de Deus, sem arrependimento, sem confissão, por isso que tua vida tem que estar andando cada dia em confissão. Certo? Anda cada dia em confissão. Porque aí nós vamos apresentar diante do Senhor. Quando chegar lá no tribunal, nós não vamos ser acusados. O tribunal não é para nos julgar, é para derrotar Satanás. Mas se você não tiver derrotado ele aqui antes de subir no tribunal, confessado diante do Senhor, é verdade. Eu concordo com o adversário, ele está falando, nesse caso, ele está me acusando porque eu pequei. Mas, Senhor, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Aí, se caso você apresentar lá e você não tivesse acertado com Deus, o que acontece? A legalidade continua. Você acha que o inimigo das nossas almas, que veio para matar, roubar e destruir, vai deixar barato? Eu não acredito em retaliação, que alguns falam aí na libertação, mas eu acredito em legalidades que você deixou, né, essas brechas que você abre, não resolvidas. O diabo está ao nosso derredor buscando quem possa tragar. Deu espaço, ele vai engolir. Certo? E o que tem a ver isso com os portais, pastor, que o senhor está falando agora? Intercessão profética você já entendeu, então, que é uma declaração em prol das coisas, da libertação, de tudo que vai acontecer. Porque tudo isso que nós estamos falando aqui tange da libertação. Quando você é liberto do tribunal celestial, você é liberto aqui na terra, você é liberto quando sai um demônio da sua vida. E não tenha medo disso. Você tem que ter medo de ficar endemoniado, de permanecer endemoniado, se caso há um espírito maligno atuando na tua vida. Mas não medo de ser liberto. Porque se o filho se libertar, verdadeiramente você será livre. Então, nós estamos aqui para trabalhar a libertação. E boa parte da libertação vem pelo que eu estou fazendo aqui. O conhecimento liberta. Jesus fala isso. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, os portais, o que são os portais? Deus estabeleceu 8 portais. Aqui, você está no Tribunal Celestial, não entramos ainda, mas estamos no portal, é só entrar. No portal das 18 horas, a primeira vigília da noite. Hoje entrando aqui no Shabat. Porque o dia na Bíblia começa à noite. Porque começamos na noite e vai clareando até virar aurora. É o que a Bíblia fala. Até ser clara a luz. Nós começamos nas trevas e vamos para a luz. O dia, na Bíblia, ele nunca começa de dia, porque nós não estamos no dia. Hoje sim, mas nós nascemos na noite, nas trevas, por causa do pecado de Adão. Mas em Cristo, esse dia vai virando até que chegue a plena luz. Então, nosso dia começa, biblicamente, nessa viração do dia. Isso é um portal. Então, são 8 portais, queridos. Os portais são horários que Deus estabelece, onde a presença dele, sempre a presença dele, não fique dizendo que só tem que orar nesse lado, entenda o que eu estou falando. Nesses momentos, as coisas na Bíblia aconteceram. E o livro de portais que você vai ter ali, esse livro aqui que você vai ver os horários todos certinhos, você vai ver os acontecimentos, você vai aprender que Jesus orou nos portais. Para entrar no tribunal, não entre de qualquer jeito. Sabe qual é o salmo para entrada nos tribunais? Salmo 100, verso 4. Anota aí. Entrai com ações, pelas portas com ações de graça. E em seus átrios com hinos. Está falando do quê? Eu estou todo arrepiado aqui. Vai entrar no portal? Entre com louvores. Passe pelas portas. Ah, pastor, e as festas bíblicas, pastor, o que tem a ver com isso? Tudo. Porque as festas bíblicas são os tempos, as épocas, as estações que Deus organizou. Se ele fez portais no dia, ele fez épocas e tempos nas festas bíblicas. As festas bíblicas destroem tronos. Nenhuma festa pode ser destruída com outra coisa a não ser outra festa. Quando o inimigo monta um altar, o nosso altar tem que ser maior para Deus. Nós temos que ser mais bíblicos. Amém? Espero ter abençoado a tua vida com esse resumo.